Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos começar mais uma aula de Química. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o deslocamento do equilíbrio, né? Vamos terminar o deslocamento do equilíbrio. Vamos falar sobre a última situação que pode perturbar o equilíbrio, que nesse caso é a pressão. A gente já falou sobre quantidade de matéria, a gente já falou um pouquinho sobre a temperatura e vamos falar sobre pressão. Mas de antemão, vamos entender que pressão é uma força que é exercida, não é isso? E quando a gente fala em equilíbrio químico, a gente tem que lembrar que no equilíbrio químico existe coeficientes, que esses coeficientes eles balançam corretamente a equação química, né? Levando em consideração aquela regra de Lavoisier, que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, quando a gente fala sobre equilíbrio químico, a gente tem que lembrar que a matéria ela é conservada. Então, se eu tenho determinada quantidade de hidrogênio nos reagentes, eu também tenho que ter no produto. E assim vai, ok? Então, vamos começar nossa aula. Vamos falar um pouco sobre deslocamento do equilíbrio químico, né? Para ser mais claro, esse deslocamento a gente vai estar falando aí claramente sobre a questão de pressão, que é uma força. E quando a gente fala sobre variação de pressão, é importante a gente lembrar que existem os coeficientes estequiométricos. Então, vamos entender aqui. Perceba-se que esses coeficientes estequiométricos, que representam a quantidade de mols, eles também podem ser representados em volumes. Então, perceba-se que eu tenho 1 mol de nitrogênio, que equivale a 1 volume de nitrogênio, ou seja, esse 1 mol ocupa um volume, que seria 1 litro, né? E eu tenho 3 mols de hidrogênio, que automaticamente 3 mol de hidrogênio seria a mesma cor de 3 volumes, 3 litros. Então, quando eu junto 1 mol de nitrogênio com 3 mols de hidrogênio, eu formo o quê? 4 volumes, que são 4 litros. É como se fossem 4 litros. Quando eles reagem para formar a amônia, não é isso? Que é NH3, ele forma 2 mols, ou seja, 2 volumes, que vão ser respectivamente 2 litros. Perceba-se que quando o nitrogênio e o hidrogênio estão separadamente, eles ocupam maior espaço, ocupam maior quantidade de litros, ou seja, 4 litros. Quando eles viram amônia, eles ocupam uma quantidade de litros menor, 2 litros. Então, o que é que acontece? Vamos supor que vamos exercer uma pressão. O que seria uma pressão? Pressão não é força? Vamos aqui imaginar comigo. Vamos imaginar que eu tenho um balão e que dentro desse balão eu tenho o nitrogênio e o hidrogênio, não é isso? Então, automaticamente vai ocupar um espaço bem maior, porque o hidrogênio mais o nitrogênio ocupa 4 litros, um espaço maior. E aí eu começo a exercer uma pressão. Quando eu exerço essa pressão, eu estou diminuindo aquele recipiente. O recipiente que era grande, eu começo a apertar. Então, o que é que eu vou proporcionar? Automaticamente, eu vou proporcionar com que o hidrogênio e o nitrogênio se juntem para formar amônia, já que a amônia, por sua vez, né, isso, já que a amônia, por sua vez, ela ocupa um espaço menor do que o nitrogênio sozinho e o hidrogênio sozinho. Então, ela ocupa um espaço menor, ocupa um volume menor, ocupa um volume de 2 litros. É isso que acontece. Então, quando eu exerço uma pressão, automaticamente eu vou sair de onde tem mais litro para o que tem menos litros. Nesse caso aqui, eu vou favorecer a reação direta. Não é isso? Por quê? Porque os meus produtos ocupam um volume menor do que os meus reagentes. Mas se no caso eu tivesse um volume menor nos reagentes e não no produto, eu favorecia a reação inversa. Mas nesse caso eu favoreço a reação direta, porque a reação direta é onde vai estar o menor volume. Então, se eu estou exercendo aquela força, como eu disse a vocês na bola, automaticamente eu estou diminuindo o volume. Então, eu vou automaticamente favorecer, ou seja, fazer com que essas substâncias elas reajam e formem a amônia, porque a amônia ocupa um espaço menor do que elas separadas. Mas vamos supor agora que aquele recipiente que estava bem minúsculo mesmo, né? Isso, ou seja, bem menor, que eu automaticamente exercia aquela pressão, eu começo a tirar a pressão que eu estava exercendo. Automaticamente eu vou favorecer a reação
inversa. Por quê? Porque eu estou aumentando o espaço que existe. E se a amônia só ocupa 2 litros e eu tenho 4 litros para ser ocupado, ou seja, quando eu vou tirando essa pressão que eu vou exercendo, automaticamente eu favoreço com que a amônia se desfaça e volte aí a ter nada mais, nada menos que os meus reagentes, que no caso seria o nitrogênio e o hidrogênio. É importante lembrar isso para vocês, ok? Então, sempre que eu exerço uma pressão, a reação que vai ser favorecida vai ser a reação onde tiver o menor volume. Sempre que eu tirar a pressão que foi exercida, a reação vai favorecer aquela que tem o maior volume. E assim vamos dar uma continuidade. Não é isso? Claro que a gente tem que levar em consideração a regra de Le Chatelier, né? O princípio de Le Chatelier, onde falou o seguinte, né? Quando o equilíbrio químico ele é atingido, ou seja, quando as velocidades das reações, a reação direta e da reação inversa, são iguais, a gente atingiu o equilíbrio químico. Esse equilíbrio químico ele pode ser perturbado. E se ele for perturbado de acordo com a variação de pressão, né, isso que é aplicado uma força no sistema, sempre vai existir esse deslocamento. Então, sempre vai existir o deslocamento de qual sentido? Se eu aplico uma força e os meus reagentes têm maior volume, então automaticamente eu vou exercer a reação, vou fazer com que a reação direta seja aplicada para que eu chegue nos menores volumes. Mas se for o inverso, né, vai ocorrer o contrário. Ou seja, se eu tiver mais volumes nos produtos e menos nos reagentes, aí seria a situação que seria o inverso, né? O produto seria desfeito para formar os reagentes. É importante lembrar isso. E é importante lembrar também que a variação de pressão só acontece em substâncias que estão no seu estado gasoso, ok? Substância no estado gasoso. E como já dizia Le Chatelier, todo sistema que está em equilíbrio, que é perturbado, ele tende a voltar para o equilíbrio. Eles tendem a voltar para a situação em equilíbrio, né? É importante lembrar também que a variação de pressão, ok? Ela não vai alterar a constante, que no caso a constante vai ser Kp, que a gente está falando sobre pressão. E aqui tem um exemplo. Comecei a aumentar a pressão, não é isso? Como eu já percebi que eu tenho que o volume nos produtos, nos reagentes, que era 4 litros, é muito maior do que no produto, que eram apenas 2 litros. Então, quando eu aumento a pressão, automaticamente, ó, o gráfico aumentando, ó, porque eu vou produzir mais ainda amônia. A porcentagem de amônia vai ser maior. Agora, se eu começo a tirar pressão, né, isso, se eu tiro a pressão, aí a reação inversa, ela vai reagir. Né? Nesse caso, a gente não tem um gráfico que mostre. Então, a gente diminuiria. Perceba-se que passou-se o tempo ou foi aumentando a pressão. Automaticamente, a produção de amônia também foi aumentando, né? Por quê? Porque quando eu aumento a pressão, eu faço com que o volume diminua. E se esse volume diminui, vai fazer com que a reação ela vá para que tem menos volume. Que no caso, nesse caso da produção de amônia, são nada mais nada menos que o produto. Agora aqui a gente já tem uma outra situação. Perceba-se que eu tenho um volume produzindo 2 volumes. Então, eu tenho um menor volume nos reagentes e maior volume no produto. Nesse caso, se eu aumento a pressão, eu já não vou ter mais a reação direta, eu já não vou ter mais já não vou mais favorecer os meus produtos, e sim os meus reagentes. Por quê? Porque o menor volume está nos reagentes. Mas se eu diminuo a pressão, automaticamente eu vou favorecer a produção dos meus produtos. Perceba-se que aqui já é um caso contrário ao da amônia. Porque eu tenho 1 litro formando 2 litros. Não é isso? Então, se eu exerço o produto, faça o quê, galerinha? Faça com que a reação inversa aconteça, porque os meus reagentes estão em menor quantidade, não está em menor quantidade, mas os meus reagentes estão ocupando um volume menor do que os meus produtos, e é isso que acontece. E pode acontecer de que a pressão exercida não modifique nada, não faça nem que a reação direta exerça
seja maior, nem que a reação inversa. Por quê? Vamos supor a síntese do iodeto do iodeto de hidrogênio. Eu tenho 1 mol de gás hidrogênio e 1 mol de gás iodo. Juntando, eu tenho 2 mols, ou seja, 2 volumes, que vai equivaler a 2 litros. Aqui eu produzi 2 litros de iodeto de hidrogênio. Perceba-se que eu produzi 2 volumes, que são 2 litros. Então eu tenho 2 para 2. Então, se for exercida uma pressão, não vai favorecer nem a reação direta e nem a reação inversa, pois os volumes eles são constantes. Eu tenho o mesmo volume de reagente, tenho o mesmo volume de produto. Ela não vai sofrer o deslocamento, não vai favorecer nenhuma das reações. Ok? Então, tanto no sentido da reação direta como na reação inversa, a quantidade de moléculas gasosas é a mesma, 2 mols. Portanto, diminuir ou aumentar a pressão não favorece nenhum dos sentidos. O equilíbrio permanece inalterado. O importante é isso. Existe também a situação da gente adicionar um catalisador ou um gás inerte. Quando a gente adiciona um gás inerte, como o próprio nome fala, o gás é inerte, ele não vai reagir com nenhum gás, então não vai sofrer nenhuma alteração. Na situação do catalisador, o catalisador vai fazer com que a reação ela acelere, ele aumente o processo, né? Aqui a gente tem até uma situação, ó. Eu coloquei o catalisador, perceba-se que X é reagente e Y é o produto. Quando eu coloquei o catalisador, automaticamente ele acelerou a reação, ele consumiu Y, que é os reagentes, e produziu com maior velocidade o Y, que é o produto, ok? Então, foi mais ou menos aqui que esse catalisador foi colocado, provocando aí o aumento de Y e uma diminuição de X. Já o gás inerte, ele não vai fazer nada com a reação. É importante lembrar que esse catalisador ele também não vai alterar a constante do equilíbrio, que é Kp. Ok, galerinha? O que vai alterar a constante do equilíbrio é apenas a temperatura, pressão e quantidade de matéria não altera. E aí aqui a gente tem nada mais, nada menos do que um resuminho do que a gente já viu. Então, o que é que pode modificar o equilíbrio químico, perturbar? Concentração de matéria, a pressão e a temperatura, não é isso? E a adição de um gás inerte ou catalisador, como a gente já viu. Então, no caso da concentração, o que é que vai acontecer? Se eu adicionar matéria nos reagentes, eu vou favorecer o sentido dos produto, a reação direta, a gente chama, não é isso? Porém, Kc vai ser inalterado. Se eu retiro o reagente, eu favoreço a reação inversa, ou seja, o produto vai voltar a virar reagente. Se eu adiciono o produto, eu faço o quê? Eu ativo a reação inversa também. E se eu retiro o produto, eu ativo a reação direta. Isso a gente já viu. E qualquer um desses sentidos não vai alterar a constante de Kc, né? Isso ou de Kp. No caso de pressão, se eu aumento pressão, eu vou favorecer o sentido de menor volume. Foi o caso da amônia, né? O nitrogênio e o hidrogênio ocupavam maior volume do que a amônia. Então, aumentei a pressão, favoreci no sentido da amônia, produzir amônia. Diminuir a pressão, eu vou favorecer no sentido que tiver o maior volume, ou seja, no caso da amônia, quando eu tirei a pressão, automaticamente eu favoreci o sentido do hidrogênio e do nitrogênio, que seria o que tinha maior quantidade. Também Kc fica inalterada. Quando eu falo sobre temperatura, não é isso? Quando existe um aumento de temperatura, eu vou favorecer o sentido endotérmico. Aí eu tenho que lembrar de olhar nada mais, nada menos que o ΔH da reação, para saber se o ΔH ele é menor do que zero, representando uma reação onde a reação direta ela é exotérmica, ou é maior do que zero, representando uma reação endotérmica, para eu saber qual é o sentido endotérmico e exotérmico, não é isso? No caso da amônia, a gente já sabe que o nitrogênio reage com o hidrogênio produzindo a amônia, eles liberam energia. A reação direta ela é exotérmica. É tanto que a gente falou que quando a gente diminuía a temperatura, automaticamente a gente produzia
nada mais nada menos que a amônia, não é isso? Então era consumido os hidrogênios e o nitrogênio para produzir a amônia. Mas quando a gente aumentava a temperatura, automaticamente a amônia se desfazia e voltava a virar hidrogênio e nitrogênio. Que no caso essa situação aqui da diminuição de temperatura, que a gente favorece o sentido, não é isso? Exotérmico, produção de amônia, e aumentar a temperatura, a gente favorece o sentido endotérmico, que é a degradação da amônia produzindo hidrogênio e nitrogênio. É importante lembrar que quando há o aumento de temperatura, que a gente favorece o sentido endotérmico, aumenta nesse caso a constante de Kc. Na diminuição de temperatura, né, isso que a gente favorece o sentido exotérmico, a gente diminui nesse caso a constante de Kc ou de Kp. Já na adição de um gás inerte ou catalisador, né, isso não deslocam o equilíbrio, a gente não tem um deslocamento do equilíbrio, ok? Até porque o gás inerte ele não vai reagir naquela substância, não vai existir a variação do volume total daquela substância, até porque o próprio nome já fala que é um gás inerte. Então, pessoal, a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham fixado todos os conteúdos que foi passado, né? É bem fácil essa questão de pressão, né? Isso também, essa questão de pressão que existe sobre os gases, a gente já viu lá com Gay-Lussac, aqui lá no primeiro ano. Então, um beijão, vai ficar os exercícios aí, vai ser mandado à página para que vocês possam fazer. E até a próxima aula, que no caso vai ser amanhã, onde a gente vai estar resolvendo essas questões. Não só essas questões, mas também as questões que a gente não conseguiu resolver na aula passada, porque a aula acabou finalizando, ok? Um beijão, se cuida, fica em casa e, se Deus quiser, já todo mundo tá de volta na escola.